Isso. Então, nós estamos começando a gravação para deixar disponível, né, para as pessoas que ainda não conseguiram estar com a gente aqui. Então, bom dia, boa tarde. Nós estamos aqui na segunda aula da Bruna sobre o beneficiamento de resíduos do siri, caranguejos e camarões, tá? Que são os crustáceos. E aí a nossa ideia aqui, a gente, né, para quem está chegando pela primeira vez, é um curso que tem 5 encontros e nós estamos no segundo encontro. O primeiro está gravado, né, na plataforma da MAGE. E aí, se você tiver alguma dúvida, tem um grupo de WhatsApp também para você participar. Lá está sendo disponibilizado o material. Então, a grosso modo é isso. Então, bem-vindos. Eu vou passar aqui para a Bruna contar o que ela viu ali do Intermódulos, né? Aquela tarefa que ficou, para ela contar um pouquinho para a gente. Bruna. Então, boa tarde novamente, pessoal. Estava comentando ali mais cedo também com o professor Marcos, achei muito boas as respostas de vocês. Eu vi também que vocês ainda continuam respondendo. Quem não respondeu, pode ainda responder, que aí eu vou lá e vou marcar. E assim, achei muito interessante mesmo as respostas de vocês, porque eu vi que vocês ainda foram além daquilo que foi dado em aula. Eu vi que vocês fizeram pesquisas, teve gente que trouxe aplicação diferente, como a questão da utilização da quitosana em máscaras da Covid, já que além daquela ação antimicrobiana, ela também atua contra os vírus. Vi também nas respostas de vocês que vocês falaram que a quitina é o segundo polissacarídeo mais abundante após a celulose. Informação essa também que eu vi que vocês foram atrás. Vi que também vocês citaram questão de processo químico, que eu ainda nem mencionei, que vocês falaram que a quitosana é obtida a partir da desacetilação alcalina da quitina. Então eu vi que vocês trouxeram informações assim bem aprofundadas e além daquilo que foi dado em aula e também com as palavras de vocês. Então, assim, estão todos de parabéns, gostei bastante. E quem não respondeu por alguma razão, pode ficar à vontade para responder lá. Se alguém tiver alguma dúvida também e quiser comentar agora, também pode falar agora comigo. Ou também, se quiserem me chamar lá no grupo do WhatsApp, fiquem à vontade, tá? Que eu também estou lá no grupo para responder. Podem mandar tanto lá no grupo, ou também, se quiserem mandar lá no particular, também vou responder vocês. Então, não sei se alguém tem algum comentário sobre aquela nossa aula passada, se gostaria de compartilhar alguma coisa. Beleza, Bruno. Eu acho que podemos seguir, então, com a sua segunda aula aqui para nós. Todo mundo esperando aí. Vamos lá. Vocês me confirmam que está aqui aparecendo? Sim. Deixa eu ver. Então, tá tudo bem. Tá aparecendo aqui para a sua apresentação. Deixa eu botar aqui em cima para não ficar. Então, boa tarde novamente. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de desenvolvimento de produtos de elevado valor agregado a partir de resíduos de crustáceos. E na nossa aula de hoje, que é a aula 2, nós vamos conversar um pouquinho sobre os tipos de matérias-primas para extração de quitina, abrangendo então quais são os seres vivos que contêm quitina, qual é a influência da composição desses crustáceos para a obtenção de quitina, ou seja, o que mais tem nesses resíduos de crustáceos além de quitina. Como que nós podemos aproveitar esses outros compostos que estão ali presentes na casca e na cabeça do camarão, siri, caranguejo? E qual a influência do armazenamento desses resíduos na obtenção de quitina? Então, só para fazer uma retrospectiva, o que nós vimos lá na aula passada?
Bom, nós vimos que a quitina é uma fibra alimentar insolúvel que não se desmancha lá na acidez do nosso estômago e auxilia então no bom funcionamento do nosso intestino. Por outro lado, nós vimos que a quitosana, ela se dissolve, se desmancha na acidez do nosso estômago. E ela também ajuda a capturar as gorduras, auxiliando então na redução do colesterol e no emagrecimento. Nós vimos também diversas aplicações da quitosana, como filmes, embalagens alimentícias, no desenvolvimento de produtos odontológicos, em suplementos alimentares, cosméticos, curativos, medicamentos e regeneração óssea, além ainda de outras aplicações que vocês ainda trouxeram nas respostas de vocês. E bom, começando então a temática da aula de hoje, quais são os seres vivos que contêm quitina? Bom, existem mais de 800 mil espécies de animais que contêm quitina. Entre elas, então, nós temos os insetos, como formigas, gafanhotos, baratas e grilos, e eles então contêm quitina nessa parte externa deles. A vantagem, então, destes animais é que eles apresentam um baixo custo de produção e cada vez mais tem se estudado a utilização de insetos na alimentação humana, justamente porque eles são ricos em proteínas, além da quitina. Aqui no Brasil ainda não é muito comum, mas eu sei que em algumas regiões é muito usual na alimentação a utilização da formiga tanajura. E depois vocês me contam melhor se na região de vocês é comum a utilização de inseto na alimentação. Mas lá para fora mesmo, lá para o lado asiático, já é muito comum essa inserção dos insetos. Bom, então, outros seres vivos que contêm quitina são os aracnídeos, como os escorpiões e carrapatos, por exemplo. Mas essas matérias-primas ainda não são muito utilizadas para a extração de quitina. Um outro exemplo são os fungos, em que um exemplo então muito comum são os cogumelos, alimentos estes muito nutritivos, porque contêm proteína, quitina e uma série de vitaminas. E eles também têm uma vantagem de cultivo, porque é possível cultivar esses cogumelos com baixo custo se nós utilizarmos resíduos, como vegetais e legumes, e também nós podemos estar utilizando os resíduos de crustáceos, como as meninas lá de Jequiá da Praia fizeram com os fertilizantes. Porém, a utilização então de cogumelos como matéria-prima para a extração de quitina, em um primeiro momento, não é tão interessante, porque os cogumelos eles são utilizados na alimentação humana e eles são comercializados por um valor relativamente alto. Um outro exemplo também que nós temos de fungo no nosso dia a dia, que nós utilizamos na nossa alimentação, são as leveduras, ou seja, é aquele nosso fermento que nós utilizamos para fazer pão, cerveja e vinho. Nesse fermento, nós também podemos ter a quitina. E nós até poderíamos estar utilizando o fermento que é utilizado na produção de cerveja e vinho, por exemplo, que a indústria normalmente descarta, nós poderíamos estar utilizando aquele fermento para extrair quitina. Mas industrialmente também não é uma fonte tão explorada. E agora, começando a entrar, então, aqui no nosso cenário, a quitina, como eu já falei para vocês, ela está presente, então, em moluscos, como vieiras, sururu, mariscos, justamente nessa parte mais externa e rígida. E entrando ainda agora mais aqui nesse nosso cenário, a quitina também está presente na casca e cabeça de camarões, nessa casca e carapaça de siris, caranguejos e lagosta, assim como qualquer outro tipo de crustáceo. E bom, quais são as espécies de crustáceos que nós podemos encontrar aí ao longo desse nosso Brasil? Existem vários tipos. Aqui eu trouxe o exemplo de Jequiá da Praia para comentar um pouquinho com vocês, mas ao final da nossa aula nós também vamos conversar e vai ter atividade para vocês trazerem para a próxima aula, justamente para a gente conhecer um pouco mais dessa nossa biodiversidade.
E bom, em Jequiá da Praia, nós temos então a Reserva Extrativista de Lagoa de Jequiá, que lá é possível encontrar alguns manguezais, em específico aqueles então em que nós temos a junção do oceano com água doce, é possível encontrar uma rica biodiversidade de animais. Entre eles, então, nós temos o caranguejo-sal, o guaiamum, mariscos em geral. Em Jequiá da Praia, nós também, então, encontramos aqui uma costa aqui de oceano, em que é possível, então, encontrar outras espécies marinhas de crustáceos, como camarão rosa, camarão branco e camarão sete barbas. Uma outra fonte de matéria-prima que nós também podemos estar aproveitando são os camarões cultivados, então, que eu sei que no estado de Alagoas, mais especificamente no Agreste, é rico nesse cultivo, então, de camarões, em que, de acordo com os dados mesmo do estado de Alagoas, no ano de 2021 foi produzido mais de 1 milhão de quilos de camarão. Então, vocês imaginam só a quantidade de casca e cabeça que nós ainda podemos também estar utilizando para extrair quitina. É uma quantidade muito significativa. E bom, nesses camarões que são produzidos em cativeiro, o principal que nós temos é o camarão cinza. E bom, agora entrando em outro assunto, o que mais nós podemos encontrar nessas cascas e cabeça de camarão, siri, caranguejo, além da quitina? Bom, além da quitina, nós podemos encontrar proteínas. E as proteínas são muito importantes para o nosso organismo, porque quando a gente ingere as proteínas, o nosso organismo quebra elas como se fossem tijolos e utiliza esses tijolos para consertar aquilo que for necessário. Isso vai desde a síntese de colágeno na nossa pele, até mesmo o crescimento de músculos para quem faz exercício com peso. Além das proteínas, nós também podemos encontrar minerais, em especial o carbonato de cálcio, que, como vocês também já falaram na aula passada, ele pode ser utilizado para produzir cimento. Além disso, na indústria de alimentos, o carbonato de cálcio pode ser utilizado como suplemento alimentar, sendo muito interessante para quem tem problemas de perda óssea, como osteopenia e osteosporose. Então, além de quitina, proteínas, minerais, nós ainda podemos encontrar, em menor quantidade, mas não menos importante, os pigmentos, que eles são responsáveis pelaquela coloração tão bonita que nós vemos, então, nas cascas de camarão, siri, caranguejo. E como vocês já devem ter ouvido falar, é muito importante fazer um prato bem colorido quando nós vamos nos alimentar. E o porquê disso, né? Qual é a importância dessas cores? A importância dessas cores é justamente pelo fato que esses pigmentos têm o que nós chamamos de atividade antioxidante. E essa tal atividade antioxidante auxilia na prevenção de diversas doenças, como doenças cardiovasculares e diabetes. E bom, como que esses componentes, né, influenciam na extração de quitina? Bom, então nós já sabemos que nas cascas de camarão, siri, caranguejo, além da quitina, nós temos então proteínas, minerais e pigmentos. E bom, o componente que mais influencia na obtenção de quitina lá no nosso processo são os minerais. E como vocês podem ver aqui, eu trouxe um exemplo, mas de modo geral, nas carapaças de siri e caranguejo, nós temos uma quantidade muito maior desses minerais quando comparado com as cascas de camarão. E o que que isso implica, né? Isso implica que é necessário, então, a gente ter uma etapa adicional para triturar bem essa casca de siri e caranguejo lá no nosso processo. Além disso, nós também temos que utilizar uma quantidade maior de produto químico se nós quisermos, então, remover estes minerais. E bom, será que existe uma melhor matéria-prima para extrair quitina? E a resposta é que depende.
Particularmente, eu acho que a melhor matéria-prima é aquela que vocês já têm ali disponível, que é o caso, então, dos resíduos de crustáceos, das cascas, cabeça de camarão, siri, caranguejo, que diferente de todas aquelas outras matérias-primas, vocês não têm que cultivar e produzir. Vocês já têm elas aí prontamente disponível e até mesmo de graça, já que elas seriam um resíduo que seriam descartados. Além de ter toda aquela parte, então, ecológica e ambiental, de se estar aproveitando um resíduo e de não estar se descartando ele num lugar inadequado. E bom, agora um comparativo aqui, né, entre extrair quitina, obter essa quitina a partir de cascas de camarão e cascas de siri e caranguejo. Será que tem uma melhor opção? E bom, em relação à quantidade de quitina, é claro que essa quantidade ela varia conforme espécie e tipo de crustáceo, mas em média, nós temos em torno de 20% de quitina nas cascas de camarão sete barbas, por exemplo, e em torno de 17% de quitina nas cascas de caranguejo sá, por exemplo. Isso tudo, né, pensando nessas cascas secas. E como vocês podem ver, não tem muita diferença, né? É muito próximo. Então, a diferença maior quando a gente vai escolher a nossa matéria-prima é justamente pensar naquela matéria-prima que a gente já tem ali disponível e também em outras questões. Como eu falei para vocês, nas cascas de siri e caranguejo, nós temos uma quantidade maior de minerais. E esses minerais são responsáveis pelaquela parte mais dura ainda dessas cascas. Então, isso requer uma quantidade maior de reagente químico, né, daquele produto químico que a gente vai utilizar para remover, e nós ainda também temos que fazer uma etapa a mais para triturar essas cascas e termos então um processo mais eficiente. Mas nada impede que a gente faça. É apenas a gente tem que ter ciência que cada matéria-prima vai então requerer um cuidado, né, a mais. E bom, será que é possível aproveitar esses outros componentes que nós vimos que estão ali presentes nas cascas dos crustáceos? Sim, é possível sim. Então, aqui eu quero mostrar para vocês que nós temos diferentes possibilidades. Nós temos a possibilidade número 1, que seria remover tudo aquilo que tem nas cascas e cabeça dos crustáceos e ficar apenas com a quitina, e depois ainda transformar essa quitina em quitosana, que como eu falei para vocês na aula passada, tanto a quitina pura quanto a quitosana pura, elas têm um valor bem elevado de mercado. Mas, por outro lado, como eu também falei para vocês na nossa aula de hoje, nós ainda podemos aproveitar esses outros componentes que estão ali presentes nessas cascas, se nós quisermos fazer um alimento, por exemplo. Porque, como eu falei para vocês, esses outros componentes são muito nutritivos. Afinal, nós temos as proteínas, pigmentos e minerais, então nós podemos estar utilizando essas cascas in natura para produzir uma infinidade de alimentos. Mas para isso nós também temos que conhecer o outro lado destes componentes. E, por exemplo, os minerais. Os minerais, eles são responsáveis por aquela parte ainda mais dura das cascas. A quitina ela já é dura, esses minerais fazem com que as cascas fiquem ainda mais duras. Então, se a gente quiser estar reaproveitando esses minerais, o ideal é que a gente faça uma farinha bem fina dessas cascas, porque se a gente introduzir com uma quantidade maior, né, a gente vai sentir aquela textura dura e ninguém quer comer um pão ou algum outro alimento e sentir que tem algo duro ali. Então, é algo que nós também temos que estar pensando. Uma outra questão também é que o excesso de minerais, ele também pode estar causando hipercalcemia, mas isso é claro, né, se for uma ingestão em grande quantidade e todos os dias. Bom, em relação às proteínas, o que nós temos que saber em relação a elas?
nós temos que saber que elas estragam com muito mais facilidade. Então, se nós quisermos estar aproveitando essas proteínas que estão presentes nas cascas, é muito importante que nós façamos uma boa higienização e uma boa sanitização antes de armazenar essas cascas. E isso eu ainda vou estar falando para vocês com mais detalhes na nossa aula de hoje. As proteínas, elas também são responsáveis por aquele odor característico, então, que nós sentimos quando nós cheiramos uma casca de siri ou caranguejo. E as proteínas, elas também estão relacionadas com a alergia que muita gente tem quando fala que tem é uma proteína em específico que está presente que ocasiona, então, essa alergia. E bom, em relação aos pigmentos, nós não temos nenhuma desvantagem, né? Então não tem o porquê remover estes pigmentos. O único cuidado que vocês têm que ter é que o mesmo produto químico que nós utilizamos, se nós quisermos então remover aquele cheiro característico de crustáceo, esse mesmo produto químico, ele também vai estar removendo toda essa coloração. E bom, como que nós devemos então armazenar esses resíduos de crustáceos? Nós temos a opção número 1, que é simplesmente estar armazenando estes resíduos após lavados em um freezer. Nós não precisamos sanitizar essas cascas se nós quisermos então fazer toda a etapa, remover tudo aquilo que não nos interessa e no final ficarmos apenas com a quitina para transformar ela em quitosana. Agora, se nós quisermos também aproveitar os minerais, as proteínas e os pigmentos, nós temos que fazer uma boa higiene para garantir, então, que essas proteínas não vão estragar. E para isso, é muito importante, então, quando nós formos utilizar aquela água sanitária que nós compramos mesmo no supermercado, nós temos que garantir de olhar no rótulo, atrás do rótulo, e verificar se tem a indicação para uso em alimentos, e se tiver essa indicação, nós podemos então seguir as instruções. E bom, aqui eu vou trazer para vocês a indicação, então, e as instruções de uma água sanitária que nós encontramos normalmente no supermercado. E bom, passo número 1, então, se nós quisermos aproveitar tudo que nós temos ali nas cascas, que são as proteínas, os minerais, os pigmentos, nós temos que primeiramente pegar essas cascas, lavar muito bem em água corrente, depois nós vamos pegar essas cascas, colocar em um balde. Nesse balde nós podemos colocar então 1 litro de água, que seria o equivalente a 5 xícaras de chá de água, e adicionar 1 colher de sopa de água sanitária e deixar essas cascas ali de molho por 10 minutos. Passando esses 10 minutos, nós então vamos lavar novamente com água corrente para tirar esse excesso de água sanitária. Após fazer isso, nós podemos então armazenar no freezer, que as nossas cascas então elas estão prontas para nós utilizarmos. E fazendo então um resumo da nossa aula de hoje, nós vimos que a quitina ela está presente em diversos seres vivos, como insetos, aracnídeos, fungos, moluscos e crustáceos. Nós vimos também que nessas cascas, além de quitina, nós também encontramos proteínas, minerais e pigmentos. E nós vimos que na extração e obtenção de quitina, o que mais influencia e o que mais afeta, então, é a quantidade dos minerais. Além disso, nós vimos, então, como nós devemos armazenar as nossas cascas. E se nós quisermos, então, estar aproveitando também essas proteínas e minerais e pigmentos ali presentes, é muito importante fazer uma boa higienização e sanitização antes de estar armazenando no freezer, para que a gente tenha, então, essa segurança que as nossas proteínas não vão estragar. E bom, na nossa próxima aula, nós vamos ver então como que nós fazemos essa extração e obtenção de quitina, e também nós vamos ver como fazer um pão com cascas de crustáceos.
Na aula seguinte, nós vamos ver como transformar a quitina em quitosana. E na nossa última aula, nós vamos fazer uma retrospectiva sobre tudo que nós vimos durante as aulas e vamos ver como reutilizar o resíduo da produção de quitosana para fazer sabões e sabonetes. Então, agora, nós vamos para as dúvidas. Muito obrigado. Muito bem. Eu queria convidar todos os presentes a entrar no chat e escrever o seu nome, lá é a nossa lista de presença, né? Lembrando que isso é importante para o certificado, né? Então, se você está, como por exemplo, a Luquinha está com várias pessoas, o Sandro está com várias pessoas, é importante escrever o nome de todo mundo que está assistindo a gente no chat, para a gente depois emitir o certificado para quem participou da maioria das aulas, tá bom? E... Então, beleza, vamos passar então para as perguntas. Bruna, então quer dizer que para guardar, né, armazenar os rejeitos, né, eu preciso higienizar e sanitizar. O que é a diferença disso? O que é? Me conta com mais detalhes o Boa que é pergunta. essa higienização e sanitização. Qual é a diferença disso? Então, a gente tem mais de uma possibilidade aqui, que seria então obter a nossa quitina pura e depois transformar ela em quitosana. Nesse caso, nós temos que apenas higienizar. O que é higienizar? É lavar com água corrente para retirar qualquer tipo de sujidade. Agora, se nós quisermos fazer um alimento e aproveitar também aqueles outros componentes que tem nas cascas, e principalmente as proteínas, além de higienizar, a gente também tem que sanitizar. E o que é sanitizar? É usar água sanitária. Usar água sanitária naquela quantidade que tem ali no rótulo, para que a gente garanta que as nossas proteínas não vão estragar. Porque se a gente não fizer isso, ao pegar depois as nossas cascas do freezer, a gente vai ver aquele cheiro característico de quando está estragado, justamente porque a gente não sanitizou. E essa questão de sanitizar com a água sanitária é muito importante não só para as nossas cascas de crustáceos, mas para os alimentos em geral, como verduras e legumes, para que a gente garanta, então, que não tem nenhum contaminante ali. Obrigado. Vou passar a palavra para a Cassiana, que ela quer fazer uma pergunta para você. Cassiana. Oi, Oi, pessoal. Cassiana. Tudo bem? Então, não necessariamente a carapaça do bicho, né, a casca do bicho tem que estar super sem nada, assim, sem carne, sem nada. Ela pode estar com alguma coisa grudadinha ali, com uma pelezinha, alguma coisa, mas a sanitização, então, que você explicou, é justamente para isso não apodrecer dentro do freezer. É isso? Boa pergunta, Cassiana. Então, claro, quanto mais a gente conseguir limpar melhor ali as cascas, melhor no sentido de se a gente for fazer aquela extração de quitina pura. Por quê? Porque a gente vai precisar utilizar menos produto químico. Agora, se a gente quiser fazer um alimento e aproveitar tudo que tem ali, aí não tem problema. Aí a gente pode pegar essas cascas, mesmo não tão limpas, ainda com uma quantidade ali de carne, porque tudo aquilo ali é nutritivo. O único cuidado que a gente tem que ter é isso, é higienizar e sanitizar com a água sanitária, para que a gente garanta, então, que ela vai estar adequada para alimentação. Maravilha, obrigada, Bruna. Capaz. Não pode estar cheirando podre, né, Bruna? Não pode, não pode. Então é muito importante, principalmente se a gente vai utilizar para alimentação, é obrigatório que essas cascas elas sejam frescas. A gente tem que ter elas frescas. Por quê? Porque as proteínas que estão naquelas cascas, elas estragam com muita facilidade. Então, se a gente quiser aproveitar tudo que tem naquelas cascas para fazer um alimento, a nossa casca tem que ser fresca, tem que ser bem higienizada e sanitizada. Diferente
do outro cenário, que é se a gente quiser tirar tudo que tem ali, se a gente quiser tirar as proteínas, os minerais, os pigmentos e ficar somente com a quitina. Porque a quitina, ela é muito resistente. A quitina mesmo, ela não estraga com essa facilidade. Só que as proteínas estragam. É só a gente pensar num pedaço de carne. Se a gente deixar um pedaço de carne fora da geladeira, ele vai estragar com muita facilidade. Ó, antes de passar a pergunta para a Verena, tem duas perguntas aqui no chat. Aí perguntando, pode congelar? Em que momento a gente congela? Antes ou depois da limpeza, sanitização? Por favor. Ótima pergunta. Então, o primeiro passo é a gente higienizar bem com água corrente, depois sanitizar, se a gente quiser estar aproveitando tudo que tem ali, e depois, então, é que a gente vai guardar no freezer. Então, primeiro a gente limpa muito bem, sanitiza e depois guarda no freezer. E aí sim, o recomendado é realmente guardar no congelador, porque assim a gente tem uma garantia de um maior tempo, né, para estar utilizando essas cascas. A Viviane está perguntando aqui, no caso do adubo, precisa sanitizar? Ah, não, no caso do adubo, até se as meninas quiserem falar, já que é algo que elas fazem, né? Aí é diferente. Esse cuidado da sanitização é quando a gente vai alimentar, é quando a gente quer aproveitar tudo que tem ali. No caso do adubo, eu acredito que as meninas não façam isso, mas aí eu gostaria então de deixar a palavra para elas, já que é elas que fazem o adubo. Olá, olá, Bruna. Olá, Luquinha. E a Oi, todos. Luquinha. Estão ouvindo, né? Oi, estou aqui com o grupo das mulheres do povoado Algodoeiro aqui. Boa tarde. Olá, meninas. Nós viemos. Ótimo. Nós viemos fazer aqui um trabalho, já aproveitei para essa reunião. Bom, é sobre os cascos do siri para fazer o adubo. Antes a gente estava tendo um trabalho imenso para estar sempre lavando ele para poder ir para o sol, né? Para secar. Mas depois, com o passar do tempo, a gente viu que não há essa necessidade. Da mesma forma que a gente pega nos povoados, a gente já coloca nos girais para secar. E a gente acha assim que fica até mais cheiroso. Bacana mesmo. Agora, se ele ficar mais tempo e levar chuva, é que vai durar mais tempo para secar, né? Mas ele secando, ele fica torradinho igual camarãozinho seco. Obrigado, Luquinha. Vou passar então para a Verena, depois para a Isabel. Verena, quiser fazer a sua pergunta. Sim, obrigada. Boa tarde a todos, a todas. Eu queria saber com mais detalhes essa parte de guardar no freezer. O que você recomenda? De colocar dentro de saco, de colocar naquelas bandejas de plástico? Você acha que tudo bem de misturar as cascas de camarão com caranguejo, essa parte fina mesmo da organização, se influencia ou não? Oi, Verena, boa tarde. Então, ótima pergunta também. Pode estar armazenando em sacos plásticos, não tem problema. O ideal é que a gente separe, pelo menos assim, olha, se eu estiver trabalhando com camarão e siri e caranguejo. Por quê? Porque a gente tem essa distinção na quantidade desses minerais. Então, na próxima aula, quando eu for passar a quantidade dos produtos químicos, vocês vão ver que a quantidade é diferente conforme a nossa matéria-prima. Então, não vai. Então, se a gente misturar tudo, a gente vai acabar gastando mais reagente químico sem necessidade. Porque, por exemplo, as cascas de camarão, a gente tem que gastar uma quantidade bem menor. Então, só que se a gente misturar com as cascas de siri, a gente vai ter que gastar essa quantidade maior. Então, o recomendado é separar, pelo menos assim. É casca de camarão, vou guardar separado, se for siri, se for caranguejo e outras matérias assim por diante. E esse armazenamento pode estar sendo feito em saco plástico, não tem problema nenhum. O importante mesmo é essa higienização e sanitização, principalmente se a gente for estar utilizando na alimentação, que é para a gente ter essa garantia, né, de que não tem nenhum contaminante ali. Não sei se ficou alguma outra dúvida. Não, obrigada. Mas outra pergunta. E o tempo Claro. máximo de armazenar no freezer congelado, por exemplo?
Se for ser utilizado para fazer um produto alimentício, um pão, uma pizza, aí o ideal é até 3 meses. Se não for ser utilizado para fazer um alimento e for ser utilizado apenas para fazer extração de quitina e depois transformação na quitosana, aí não tem validade, porque a quitina mesmo, ela não estraga, ela não se decompõe. A nossa preocupação mesmo é com esses outros componentes, principalmente as proteínas, que aí, se nós formos utilizar na alimentação, nós temos que ter esse cuidado. Então, se ela estiver bem higienizada e sanitizada, o ideal é que fique até 3 meses no freezer. Acima disso, vai depender muito das condições ali. Então, o ideal é até 3 meses. Beleza. Ó, antes de passar para a Isabel, tem uma pergunta aqui, que misturar é perigoso também, porque algumas pessoas são alérgicas, né, a camarão, de repente isso pode criar uma complicação ali na reação, né, do camarão, né? Essa questão da alergia, ela também é muito importante. A alergia, como eu falei ali, ela está muito relacionada com essas proteínas que nós temos nas cascas dos crustáceos. Então, nós temos essa diferenciação conforme o tipo de crustáceo. Mas mesmo que a pessoa queira remover tudo, removeu as proteínas, os minerais, os pigmentos e ficou apenas com a quitina. Em teoria, essa pessoa poderia ingerir, mas eu não recomendo. Se a pessoa tem qualquer tipo de alergia, o ideal é não consumir nada, nem que seja a base da quitosana, porque tem gente que tem uma alergia tão severa que mesmo um pequeno traço pode desencadear. Então, para quem tem alergia alimentar a camarão, ou ao siri, ou ao caranguejo, eu não recomendo consumir nem que seja o produto final, que ele já é totalmente transformado. Mas então isso é um cuidado que a gente tem que ter muito grande. E se alguém quiser comercializar algum alimento contendo essas cascas, também é muito importante colocar um selo falando que contém, né, cascas de siri ou caranguejo, porque isso é bem importante mesmo e pode causar alergias severas em quem tem essas alergias. Então é um ponto muito importante. Ó, eu vou passar a palavra para a Isabel fazer a pergunta dela e depois eu passo para o Sandro, viu, Sandro? Boa tarde a todas as mulheres e homens que estão no grupo. É o seguinte, a gente aqui aproveita a casca do camarão e a cabeça, e a gente imediatamente, assim que descasca ele já pré-cozido, a gente vai processar já no processador, no liquidificador, e já faz caldinho com macaxeira. Aí não é preciso higienizar, porque na hora que cozinha, a gente tirando já pode processar. Mas aí ele tem que ser higienizado com água sanitária, essas coisas, ou não? Como a gente fazia mesmo, no liquidificador com leite de coco. Oi, Isabel, boa tarde. Boa Já, tarde. já manda essa tua receita lá no grupo também, lá para o pessoal saber. Então, deixa eu ver se eu entendi. Tu pega, tu cozinha o camarão com as cascas e aí depois tu já tira essa casca depois de cozida e faz o resto da receita. Isso, já fazemos a E receita. Só que antes de cozinhar, tu lava muito bem esse Muito camarão. Tu só não bem, faz a muito sanitização. A gente faz a higienização, a gente faz a cortagem das barbas do camarão, daquela cabecinha. Sim. Então ele já vai totalmente, já limpo completamente. Lava em várias águas, em águas correntes, deixa de molho um tempinho, porque a gente também, ele cru ainda, a gente deixa de molho um pouquinho com vinagre branco ou com limão, para a gente pré-cozinhar ele, cozinha normalmente com sal, e depois de ele cozinhar, daí que a gente vai retirando a casca e já vai botando já no liquidificador para processar ele, para fazer no caldo da macaxeira. Deve ficar uma delícia. Mas assim, só para te responder, claro, como vocês cozinham antes, eu entendo que ao cozinhar a gente já tem uma maior segurança, mas ainda assim há essa recomendação de se fazer essa sanitização, principalmente se vocês quiserem comercializar esses alimentos, porque a gente não tem como garantir que não tenha nenhum tipo de contaminação. É claro que para fazer em casa, para a nossa própria alimentação, a gente pode fazer do jeito que a gente está acostumado, mas eu tenho que trazer essa outra questão, principalmente depois, se vocês quiserem comercializar e aumentar ainda essa escala, que daí vão ser requisitos que a Anvisa ou algum órgão vai cobrar de vocês. Mas assim,
Fiquei muito curiosa com essa receita e já manda lá já. É Vou com fazer as leite de fotos coco? passo a passo. É leite de coco. Eu vou Ah, coisa fazer boa. as fotos, eu vou fazer as fotos passo a passo, a receita, porque você vê como é que a gente higieniza o camarão também, né? Porque não adianta Sim. somente a gente dizer e não mostrar. Porque a gente primeiro lava, quando é fresco, a gente pegou aqui da praia, a gente já vem fazer esse processo. Coloca na bacia, lava ele em água corrente, na peneira grande, depois da peneira grande a gente tira todo o resíduo que tiver nele. Aí é quando a gente vai cortar as barbinhas dele, fazer a limpeza dele todinho. Depois dele todo limpo, é que leva para cozinhar. Faz o cozinhado dele com vinagre, com limão, com o sal. Depois a gente escorre aquele camarão. E quando ele escorre, que ele esfria um pouquinho, a gente já está fazendo esse processo. Tirando as cabeças, o corpinho dele a gente já vai botando na outra embalagem que a gente bota. Geralmente a gente sabe que a gente tem que botar numa bacia com pedras de gelo para depois aquele saquinho vai botar no congelador. Mas a gente pega, porque ele leva um choque térmico para poder a gente armazenar ele. Aí a gente armazena por 30, não chega a 30 dias porque vende tudo. Graças a Ai, que Deus. maravilha. E é um Mas alimento super nutritivo. E é super nutritivo. Às isso, vezes as pessoas comem e nem imaginam, mas estão se alimentando, a né, com gente um faz, alimento ali riquíssimo. eu faço mesmo na frutão, na moringa, quer dizer, eu não sei como é conhecida a abóbora. Algum canto é abóbora, outro canto é girimum. A gente faz ensopado, a gente faz ele com arroz de coco com Hum, camarão. A gente faz várias receitas aqui. Inclusive, eu ai, estou com coisa meu boa. caderninho, só falta arranjar Ai, um patrocínio compartilha. para fazer caderno. Olha só, vale ouro mesmo. É, Eu tenho também aqui, a gente faz com fruta-pão, o purê de fruta, purê da macaxeira, purê da abóbora, do inhame, da batata doce, tudo a gente faz com camarão. Por quê? Porque são alimentos saudáveis, são coisas que a gente mesmo produz aqui. Todas as marisqueiras também geralmente trabalham com roça. Então, se a gente não está na maré, está na roça, né? Esse dia estou aproveitando que tem sol e tem a praia boa, logo de manhã cedo. Então, Ai, é coisa esse boa. processo que a gente faz. Mas aí a higienização, eu acho que a gente está fazendo. Quando falou aí em sanitizar, usar água sanitária, a água da gente também já é clorada, então acho que não tem tanto risco se a gente deixar ele meia hora antes de fazer o preparo, a gente deixar ele um pouquinho com a água, né? É que nem as verduras e os legumes. Assim, a maioria em casa, a gente não tem o hábito de fazer isso, né? Muita gente não faz aquela higienização e já guarda. Mas a recomendação é fazer essa sanitização para que a gente tenha essa garantia e principalmente se a gente for comercializar e vender para outras pessoas, né? Porque daí o risco vai aumentando. Mas aquilo, né? Para o nosso dia a dia, a gente cada um faz assim conforme se sentir melhor. E depois compartilha lá também algumas receitinhas com a gente. Beleza. Muito obrigada. eu, Obrigada, Isabel. eu queria ajudar a responder a Isabel. Assim, é um pouco o que a Bruna já trouxe, né? Assim, eu, quando vou comer no restaurante e vejo as cozinheiras usando uma touca no cabelo para fazer a comida, eu acho isso mais saudável do que uma cozinheira que não está fazendo isso. Então, é um pouco que a Bruna trouxe. A gente, no dia a dia, talvez a gente não faça essa sanitização, não tem esses protocolos de segurança, mas quando a gente está trabalhando com cliente, né, a gente está comercializando, quanto mais técnicas que a gente utilizar para ter uma segurança que a gente não vai provocar uma diarreia em alguém, por exemplo, né? Ou tirar um cabelo no meio lá do teu vatapá. Aí, então, assim, né, quanto mais a gente for profissional, né, nesse trabalho com o cliente, menos susto a gente vai ter. Então, a sanitização é uma coisa importante aqui que a Bruna traz para a gente colocar no radar, para a gente comercializar esses produtos, né? Eu vou passar a palavra para o Sandro e nós temos também mais umas perguntas aqui do Gleison, não no chat, mas o Sandro, por favor, faça sua pergunta. Boa tarde a todos e a todas. Tem uma pergunta do grupo aqui de Solson, que é o seguinte: como ficou, vai ficar mais claro, como a Bruna explicou aí, na extração da quitina e da quitosana, obrigatoriamente a carapaça dos crustáceos tem que estar crua ou a gente também consegue extrair cozido? Essa é uma pergunta.
A outra pergunta ela é específica para o camarão. Na medida em que a gente tem um camarão aqui, que é o camarão do extrativismo, né? Que pela base da alimentação dele, às vezes do que se usa de isca, fica na cabeça dele. Se precisa remover, né, essa parte que fica na cabeça dele, né, o cefalotórax dele, né, do resíduo da alimentação dele, da parte não do cultivo, né, mas sim de extração. Se a gente precisa extrair isso, ou para alimentação se pode ir junto, porque às vezes a gente não sabe que o camarão se alimentou, né? Qual é a preocupação que a gente tem relacionada a isso? Tá, a primeira pergunta tá, em relação ao cozimento. Aí depende. A gente não tem problema utilizar essas cascas cozidas se a gente for fazer algum alimento. Aí não tem problema nenhum. Agora, se a gente quiser, em um segundo momento, né, remover tudo aquilo, as proteínas, os minerais, os pigmentos, para ter a quitina pura e depois transformar em uma quitosana de alta pureza, aí a gente não deve cozinhar essas cascas antes, porque elas podem afetar na quitina. Então, depende do nosso fim. Se a gente quer fazer um alimento ou se lá na ponta a gente quer obter a quitosana. Se a gente quiser fazer um alimento, não tem problema. É até interessante. Esse cozimento vai fazer com que aquelas proteínas façam uma digestão bem mais rápida no nosso organismo. E no segundo ponto, agora a segunda pergunta acho que eu esqueci. Tu pode refazer? E, Bruna, é sobre a questão da alimentação específica do camarão, porque Tá. conforme for da alimentação dele no ambiente natural, vai ficar Uhum. resíduo na cabeça dele, né? Então, Sim, se para alimentação em si, depois que a gente cozinha, né, boa parte do consumo do camarão nosso aqui, ele é cozido. Então, esse sim. aproveitamento da carapaça seria depois do cozimento. E aí, essa preocupação, a gente teria que tirar e deixar só a casca do camarão mesmo, ou a gente deixaria com tudo que estaria dentro, ou a gente teria que ter uma outra preocupação? Você entende? Entendi agora a tua pergunta. Tá, aí depende também de como a gente vai estar utilizando essas cascas. Se a gente não for fazer nenhum tratamento químico, se a gente for estar deixando tudo que tem ali, aí o ideal sim é tirar essa cabeça se a gente não tem certeza. Se a gente não tem certeza do que tem ali, então tira essa cabeça fora. Agora, se a gente já for fazer algum tratamento químico, que eu vou mostrar na próxima aula, aí não tem problema. Aí a gente pode estar utilizando o camarão inteiro com cabeça e tudo. As cascas, no caso. Aí Beleza. na próxima aula eu vou mostrar todas essas etapas dos produtos químicos que a gente utiliza e para que é então cada produto químico e também quais são essas possibilidades também que a gente vai estar podendo obter de alimentos, né? Beleza, então vou passar a palavra para o Gleison, que ele tem uma pergunta também para você, Bruna. Gleison? A gente não está escutando você, Gleison. Eu acho que você não autorizou o uso do Zoom, usar o seu microfone. Eu não estou vendo aqui que você está podendo. Depois você pergunta, escreve no chat. Escreve no chat ali, Gleison. E aí, então, vou pedir para todos e todas que estão aqui com a gente não esquecer de assinar a nossa lista de presença, que está no chat. É só você escrever teu nome lá. Então, Sandro, por exemplo, Luquinha, que está com um grande número de pessoas, é importante escrever o nome de todo mundo aí para garantir o certificado, tá bom? Então, o Gleison está escrevendo lá no chat. Bruna, me diga aí, assim, os cuidados que eu tenho que ter com a água sanitária. Quais são esses cuidados, tal? Pô, eu vou fazer a sanitização, o que eu tenho que olhar ali, o rótulo, na hora de usar, o que eu tenho que tomar cuidado? Boa pergunta. Então, a água sanitária, essa que a gente está acostumado a comprar no supermercado, de modo geral, ela é indicada para alimentos. Mas se a gente quer se certificar e ter certeza, a gente tem que olhar lá atrás no rótulo. Se tiver lá no manual de instrução a quantidade para fazer sanitização em hortaliças, que é o que normalmente aparece no rótulo, aí então sim, ela é indicada e a gente pode estar utilizando. Aí é sempre importante respeitar a quantidade que está escrita nesse rótulo, não colocar uma quantidade a mais
porque senão também vai ficar resíduo no nosso alimento, e isso não é interessante. Então, é respeitar aquela quantidade, o tempo, e depois fazer aquele enxágue com água corrente para retirar qualquer resquício. E se a gente quiser, então, estar utilizando na alimentação, também ter esse cuidado de estar utilizando essas cascas frescas, né? Sem que elas fiquem expostas ao sol, porque senão já vai ter começado uma contaminação ali, e aí a gente já não pode mais assegurar que elas estão propícias para alimentação. E tem a nossa atividade também, né, da próxima aula, que eu não sei se eu já posso passar agora ou se a gente ainda tem mais dúvidas. Eu não tô... Tem uma pergunta aqui, ó. Como fazer com a casca do marisco para obtermos a quitina, pois levamos ao fogo? É da Gracilda. Oi, Gracilda. Então, na próxima aula, eu vou mostrar etapa a etapa, conforme o tipo de matéria-prima, como que a gente faz para obter essa quitina no final. Aí, na nossa próxima aula, eu vou passar para vocês as quantidades certas, se vocês quiserem obter uma quitina pura, para depois ainda transformar em quitosana ou utilizar essa quitina pura. E também vou mostrar ali as possibilidades, caso vocês não queiram, né, extrair todo esse restante de componentes que tem e utilizar na alimentação. Mas aí na nossa próxima aula eu vou passar esse passo a passo. Não perca as cenas dos próximos capítulos, né, Bruna? Isso aí. Pessoal, eu queria fazer o registro aqui das pessoas que estão na sala, então eu queria convidar todo mundo aí a abrir suas câmeras, só para a gente fazer o registro fotográfico aqui de quem está aqui com a gente. Então, aqui é aquela hora que a gente vai arrumar o cabelo, acertar os óculos para quem usa, passar um perfume para sair cheirosa na foto. Então, vamos lá, hein? Ó, vou passar fazendo fotografia. Tem muita gente aqui na sala, então vou passar devagarzinho aqui para dar tempo de todo mundo tirar a imagem de todos aqui e de todas presentes. Beleza. Alguma pergunta a mais para a Bruna, pessoal? Então, só para ajudar, Bruna, a fazer uma revisão aqui rápida, de uma forma bem breve, né? No primeiro capítulo da nossa caminhada. Professor, Oi, Sandro. tem uma pergunta aqui da turma, é sobre a questão do se utiliza sal no cozimento lá para jequiá, né, com a carapaça do siri. Como fica isso para a questão de transformação de adubo, visto que o sal ele pode prejudicar as plantas lá na frente? Se tem, como é que elas fazem, se cozinha sem sal? Se elas puderem explicar, por favor. Claro. Luquinha está com a gente aqui, Neide, Estelita. Alguém de Jequiá gostaria de explicar aqui? Primeiro se cozinha, e se cozinha se põe sal, né? Para fazer adubo. Meninas, Neide, Estelita. Olha, eu acho que elas não estão na sala aqui, Sandro, mas eu posso ajudar na resposta se elas não derem aqui. Então, primeiro, elas não cozinham, né? A Luquinha falou que elas pegam, né? Coletam esse resíduo e já põem para secar, né? No geralzão ali. Então, não cozinha. Então, não usa sal também no cozimento. Então, assim, né? Essa coisa para fazer o adubo, ele é mais físico, vamos dizer assim, o trabalho. Ele está moendo, né? Está secando, acrescenta ali uma cama de galinha para dar uma enriquecida. Então, ele não tem esse cozimento, não tem sal, né? E ainda mantém um pouquinho de cheiro, né, de crustáceo, porque tem a proteína lá, né, que dá esse cheiro característico, né? Então no caso do adubo, então não tem nem a sanitização. A Eliana quer falar para nós, Eliana? Ligou aqui? Se alguém de Jequiá quiser explicar melhor. Eu acho que está esclarecido, professor. Tá, Acho né? que é isso mesmo. Tá, sim. E aí, quem está chegando aqui com a gente pela primeira vez,
Então, é importante assistir a primeira aula da Bruna, né, que já está no YouTube. A gente colocou o link, né, desse YouTube lá na descrição do grupo de WhatsApp. Então, convido a todo mundo que está nos escutando, que não está no grupo de WhatsApp, de entrar lá. Ei, Bruna, você coloca o link, por favor, no chat ali, do link Claro. Então, quem não está no grupo de WhatsApp, é importante entrar, porque ali tem uma conversinha, tem os documentos. Agora nós vamos conhecer a receita da Isabel ali, que ela vai trazer para nós. Então, não deixe de entrar no grupo do WhatsApp. Nós temos a gravação do primeiro curso, da primeira aula, que foi para o YouTube, e essa segunda aula também vai para o YouTube. E o que é importante vocês não deixarem de saber é, então, o que é a quitina quitosana, que foi o dever da primeira, da intermódulos, né? Bruna, se quiser falar também aí como que é a tarefa aí do segundo módulo para o pessoal. Então tá. A tarefa, então, para o segundo módulo é falar a cidade e o estado de vocês e qual é o crustáceo, então, né, ou molusco mais encontrado na região de vocês. Pode ser um, dois ou até três, para a gente começar a entender melhor, então, o que mais tem aí na região de vocês de matéria-prima disponível. Então, eu acho legal falar, né, cidade, estado e o crustáceo ou os crustáceos e moluscos mais encontrados na região de vocês. Vou pegar agora o link ali do grupo do WhatsApp para mandar aqui. Isso, a Isabel está pedindo aqui. Ah, não, ela já está no grupo lá. Isso mesmo, Isabel, manda para nós ali. Bom, pessoal, é isso, então. Tem alguém mais alguma dúvida, uma pergunta? Então, assim, relembrando, pessoal, olha aí, a Bruna colocou no chat o link para você se inscrever lá, entrar no nosso grupo de Zap, para quem não está. Pessoal, então, o que tem que saber? Diferença de quitina e quitosana. Então, quem não sabe ainda a diferença, dá uma estudada, dá uma lida lá no grupo de Zap, que as pessoas já falaram. Tenta produzir uma resposta sua, porque você está aprendendo. Porque isso é importante para a gente avançar aí no curso. E aí, eu acho que a grande notícia aqui, duas grandes notícias que a Bruna traz para nós, é que nesses resíduos, né, de crustáceos, nós temos lá dentro, além da quitina, 3 elementos importantes que a gente tem que saber para a próxima aula, que é a proteína. Proteína é o que dá aquele cheirinho forte, né? Os minerais, que ajudam a deixar, vamos dizer assim, a casca mais dura, né? E os pigmentos, que dá cor. Porque esses 3 elementos aí, na próxima aula, né, Bruna? Nós vamos saber o que fazer com esses 3 elementos ali para ter a quitina pura, não é isso? Exatamente. Dá um spoiler, exatamente. Isso, na próxima aula, então, a gente vai ver quais são os produtos químicos que a gente vai utilizar para estar removendo cada um desses 3. E eu também quis falar para vocês e apresentar o que a gente tem ali, porque eu acho muito importante a gente não ter um processo engessado, porque a gente pode ter diferentes finalidades, a gente pode estar fazendo um alimento, estar aproveitando isso e fazer, então, um alimento de baixo custo, né? Ou também a gente pode ir para esse outro lado de ter essa quitina pura e depois transformar ela em quitosana. Mas até para vocês tomarem uma escolha, né, tomarem uma decisão, é muito importante ter esse conhecimento. Aí, tendo conhecimento, vocês depois podem decidir o que vocês querem fazer. Eu quero fazer um alimento, então eu quero aproveitar tudo que tem ali, ou não, eu quero estar trabalhando com essa quitina pura, ou ainda, eu quero fazer uma quitosana. Então, para isso é muito importante a gente ter esse conhecimento de tudo que a gente tem ali, para até depois entender o porquê que a gente vai utilizar produto químico X, Y, e assim, então, vocês não vão ter dúvida e vão conseguir fazer uma escolha. Mas aí essa escolha vai ser de vocês, baseado nesse conhecimento de vocês.
E qualquer dúvida, né, pessoal, eu estou lá no grupo do WhatsApp, podem perguntar por lá, ou podem me chamar também. E não se esqueçam, então, de responder essa pergunta, falando da região de vocês, né, cidade, estado, e quais são, então, os crustáceos, e também pode se estender a moluscos, que tem maior quantidade nessa região de vocês. Responder lá no grupo de WhatsApp, né, Bruna? Isso Colocar lá aí. no grupo de WhatsApp. Que assim a gente Pessoal, também vai se conhecendo melhor, todo mundo vai se conhecendo. isso. Pessoal, alguma outra pergunta que ficou? Podemos fechar o dia? Como é que estamos aí? Então, beleza. Então é isso, pessoal. Vamos entender aí, vamos para quem quiser estudar de novo. Assim, ó, quero saber o que podemos fazer com a cabeça do turu. E nem é uma cerâmica tipo um vidro polido, que é tipo uma cerâmica de vidro polido. Turu. Turu, eu acho que eu sei, aquele é tipo um molusco, né? Ele deve ter essa característica justamente porque ele é rico nesses minerais. Então, Molusco. quanto maior essa quantidade de minerais, mais duro é mais duro, né? Mais rígido vai ser essa casca. Então, assim, para fazer, já vou adiantando, né, até baseado um pouquinho na nossa aula de hoje, quanto mais rígido for, maior a quantidade de minerais. Consequentemente, maior a quantidade de produto químico que eu vou ter que utilizar. Então, isso é algo também que vocês têm que pensar na hora de escolher a matéria-prima. Se eu tenho duas matérias-primas para escolher, eu tenho o turu e eu tenho ali a casca de camarão. Eu, particularmente, acho mais interessante escolher a casca de camarão, porque ela tem menos minerais, eu vou usar menos produto químico e com isso, então, eu vou ter um gasto menor. Mas também é por isso que é importante também saber o que tem disponível na região de vocês para a gente poder trabalhar e fazer essas escolhas. Então, me respondam lá também essa pergunta, até para a próxima aula eu trazer essas quantidades adaptadas aos diferentes cenários de vocês. Então, acho que fechamos então, né, pessoal? Então, recomendações é essa, entrar no grupo do WhatsApp, responder a pergunta aí da professora Bruna. Aí, Gleison, se tiver uma fotografia do turu, manda para nós ver quem é esse turu também, para a gente conhecer. E mandem fotos aí dos organismos. Isabel, vamos querer ver aí sua receita de como você faz. Se alguém E também tiver mais receita, né, e quiser compartilhar, isso, exato. E é isso então, pessoal. Estamos lá no grupo do WhatsApp disponível. Vamos colocar aí a segunda aula lá no YouTube para quem quiser rever. E então, fechamos aí mais um dia, né, Bruna? isso aí, agradecer então a presença de vocês. Estou gostando muito dessa troca que a gente está tendo. O grupo lá também está bem movimentado. O pessoal estava até mandando também algumas fotos ali de peixe também. Fiquei curiosa para saber o que era. Estou gostando bastante dessa troca, então vamos manter também esse grupo movimentado para a gente ficar aprendendo mais. Então é E isso, espero pessoal. vocês na próxima aula. Exatamente. Não perca as cenas dos próximos capítulos, né? Então é isso, pessoal. Então a gente se despede de mais um dia aqui. E muito obrigado a participação de todos. Qualquer dúvida, pergunta lá para a Bruna no grupo, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada.